O feminismo é um movimento social que passa a ser organizado a partir do século XIX, que reivindica direitos civis, defesa da emancipação feminina, igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres, luta pelo fim da hierarquia de gêneros, que é a base da organização da maior parte das sociedades atuais. As pautas iniciais do movimento feminista tinham a ver com o direito ao acesso à educação formal, ao voto feminino, liberdades civis, direitos trabalhistas, divórcio e outras. A história do movimento feminista costuma ser dividida em ondas. A primeira onda, ali no final do século XIX, foi marcada pela reivindicação do direito ao voto, sobre o qual a gente já falou, e protagonizada principalmente por mulheres das classes alta, classe média e também aos poucos da classe operária. A segunda onda já remonta ali às décadas de 1960, 1980, já no século XX, foi marcada pela temática da sexualidade feminina e da vida doméstica. A terceira onda, década de 1990, já passou a enfrentar resistências conservadoras e alguns dos temas diferentes, mais novos, que aparecem são a interseccionalidade, questões ligadas ao colonialismo e a teoria queer também. A quarta onda, por volta de 2010, já no século XXI, é caracterizada pela militância online cada vez maior, por uma participação de mulheres mais jovens e temas como representatividade, violência sexual são as principais pautas da quarta onda. No feminismo existem diferentes vertentes que têm reivindicações diferentes, ideários políticos diferentes, que são atravessados por opressões diferentes. O feminismo liberal defendia a inclusão das mulheres na sociedade sem necessariamente destruir as instituições estabelecidas. É um feminismo mais centrado no indivíduo, em questões legais e na conquista por meio da participação política. O feminismo marxista ou socialista é uma crítica ao feminismo liberal, inclui lutas contra a desigualdade social, lutas contra o sistema capitalista, que é visto como a principal fonte das desigualdades, e com reivindicações ligadas aos direitos trabalhistas de modo geral. O feminismo negro, sobre o qual a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouco, ele aborda a dupla opressão de gênero e de raça que é sofrida pelas mulheres negras. O feminismo interseccional é uma oposição ao feminismo branco, defendendo então a intersecção de várias opressões como origem de violências específicas quando há esse cruzamento com as opressões de gênero. E aí o feminismo indígena, o feminismo lésbico, o transfeminismo são exemplos dessa vertente do feminismo interseccional. O feminismo radical defende a abolição da ideia de gênero porque acreditam que o conceito de gênero já carrega várias desigualdades e pesam especialmente sobre as mulheres, e fazer essa desvinculação entre sexo biológico e comportamento seria a maneira de solucionar essas desigualdades entre homens e mulheres. Nós vamos falar mais especificamente aqui do feminismo negro e vamos destacar duas representantes, uma pioneira dos momentos iniciais do feminismo negro e outra pensadora que é mais atual, faz parte de uma geração mais recente. A pioneira foi Angela Davis, que nasceu em 1944 no sul dos Estados Unidos. A família da Angela Davis era politicamente muito ativa, o pai e a mãe dela eram professores. Ela sofreu na pele as leis de segregação racial no sul dos Estados Unidos quando era criança. Estudou numa escola segregada só para pessoas negras. Ela terminou a educação básica em Nova York, participando de uma espécie de intercâmbio. E aí é quando ela tem contato com as ideias marxistas. Vai fazer o curso superior de literatura francesa e ganha uma bolsa para estudar na Sorbonne, em Paris, quando ela entra em contato com o existencialismo, principalmente do Sartre, e a fenomenologia do Merleau-Ponty.
ela volta para os Estados Unidos e passa a ser orientada pelo filósofo Herbert Marcuse até o final da sua graduação. Ali, em 1965, ela vai para a Alemanha para fazer pós-graduação, sendo orientada pelo Theodor Adorno. Só que em 67, ela decide interromper a pós e voltar para os Estados Unidos para fazer parte dos movimentos de libertação negra que ela estava assistindo de longe. Ela sentiu a urgência de fazer parte desses movimentos. Aí ela retoma nos Estados Unidos o doutorado, dessa vez orientada pelo Marcuse, e vai se envolvendo cada vez mais no ativismo negro, no movimento comunista, com os Panteras Negras, etc. E aí ela passa a ser vítima, e aí a se incomodar cada vez mais com o sexismo dentro do próprio movimento negro, algo que vai ser tema de análise e discussão da Angela Davis por toda a sua carreira intelectual. Então, dessa prática, dessa vivência nos movimentos, ela passa a perceber cada vez mais uma necessidade de que as massas sejam organizadas e que essa organização se dê principalmente por meio da educação. Ela se tornou professora da Universidade da Califórnia no final dos anos 60, era afiliada do Partido Comunista, então isso foi motivo de perseguição da Angela Davis dentro da universidade, e ela acaba não sendo recontratada. No início dos anos 1970, ela é acusada de participar de uma ação que levou à morte de um juiz, e aí ela entra numa lista de mais procurados do FBI, é perseguida e presa e fica encarcerada por 1 ano e meio. E daí surge outro tema de preocupação da Angela Davis, que é a situação do encarceramento em massa de pessoas negras nos Estados Unidos. Ela ter sido presa vira alvo de uma campanha internacional que buscava a sua libertação, chamada Libertem Angela Davis e Todos os Presos Políticos, e ela acaba sendo inocentada e libertada. Nos anos 90, ela volta a ser professora da Universidade da Califórnia. Entre os temas que a Angela Davis estuda e se dedica, a gente pode listar a relação que existe entre racismo, sexismo e capitalismo. As questões filosóficas com as quais ela trabalhou vieram principalmente das experiências dela, dos problemas, das situações que ela viveu no seu próprio tempo, na sua vida. Defendia que a filosofia tinha que estar conectada, tinha que estar ligada com essas experiências. Então, se um conceito filosófico estava descolado da realidade, precisava ser repensado, ser reformulado. Ela viveu um dilema que ficou claro ali na sua pós-graduação na Alemanha, que era conciliar o seu ativismo político com o seu trabalho teórico e acadêmico, e ela foi descobrindo soluções para isso ao longo da sua vida, que culminou com o reconhecimento de que a formação acadêmica dela servia de ferramenta para a sua luta política. Então ela se dedicou a estudar raça e gênero, abolicionismo penal, feminismo negro, a relação entre racismo, sexismo e capitalismo, tendo como principal referência filosófica a teoria crítica, a teoria marxista, e via também na teoria marxista uma fonte de ideias, de estratégias para unir a classe trabalhadora de diversas raças como agente de mudança histórica. Angela Davis, então, enxergava a filosofia como fonte de estratégia para a libertação, uma fonte de ferramentas conceituais para se pensar a interconexão entre opressões de gênero, raça e classe, algo que na época não se chamava assim, mas depois vai se tornar o estudo da interseccionalidade entre diversas opressões, a filosofia ajudando a desenvolver uma crítica social e planejar estratégias de transformação. Ela combina a filosofia alemã, Marx, Kant, Hegel, teoria crítica, etc., para pensar a experiência do povo negro nos Estados Unidos. Combinava isso com teóricos da história, da literatura tradicional negras, como o James Baldwin, o Frederick Douglass e o W.E.B. Du Bois. Apesar dessa influência
do pensamento marxista. A Angela Davis também tinha algumas críticas. Uma delas era com relação a essa ideia de primazia das questões de classe sobre todas as outras opressões que a esquerda ortodoxa costuma defender. Ela vai dizer que entre classe, gênero e raça não tem primazia de uma opressão sobre a outra. São relações de opressão mútuas, cruzadas, a questão da interseccionalidade, né? Então não daria para simplesmente isolar uma dessas opressões e dizer que ela é mais importante que as outras. Então, para ela, as opressões são estruturais, indissociáveis, não tem uma mais importante do que a outra. A Angela Davis escreveu vários livros, artigos, capítulos de livros, deu palestras em universidades e em diversos eventos. Vamos citar aqui algumas das suas obras. Uma delas, Lectures on Liberation, que é de 1969, foi uma compilação de anotações das suas primeiras aulas na Universidade da Califórnia, e nesse texto nessa obra ela vai abordar o caráter complexo da escravização, né, mais do que as visões simplistas tradicionais sobre esse processo, e da busca por liberdade da população negra nos Estados Unidos, o formalismo das democracias modernas, a necessidade de se desatrelar os valores democráticos dos valores burgueses, vai trazer à tona ideias de vários abolicionistas estadunidenses, como já citados Frederick Douglass, o sociólogo Dubois, e de algumas mulheres ativistas também, como a Harriet Tubman e a Sojourner Truth. São ideias que ela costurou nessa obra de 69. Em 1971 sai o primeiro livro dela mesmo, né, assim, para sair em formato de livro, que é If They Come in the Morning, Voices of Resistance, um conjunto de cartas, ensaios, artigos sobre a função social das prisões nos Estados Unidos, as políticas prisionais, a relação dessas políticas com o racismo, questões de gênero, etc. Ela retoma depois esse tema das prisões lá em 2003 com a obra Estarão as Prisões Obsoletas?, que é um estudo sobre abolicionismo penal, nexo entre passado escravocrata e o sistema prisional, e retoma também alguns dos temas que ela trabalhou em 1971 no livro A Democracia da Abolição, para além do Império das Prisões e da Tortura, que é um livro de 2005, em que a Angela Davis vai defender que não existe democracia real sem que haja igualdade econômica, igualdade racial, de gênero e de sexo. Um dos livros mais famosos da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que é de 1981, é um estudo muito assim, histórico e filosófico sobre as condições das mulheres negras, vai falar da escravização do povo africano, dos seus descendentes nas Américas, vai falar das campanhas feministas e abolicionistas dos séculos 19 e 20, das dificuldades do movimento negro estadunidense de enfrentar o sexismo na luta antirracista e outros temas. Por exemplo, né, ela vai trazer a ideia de que a mulher negra escravizada era tratada como fêmea, como animal, capaz de trabalhar tanto quanto o homem, né, o macho, mas que sofria também violência sexual pela sua condição de mulher. Mulheres, Raça e Classes é um dos trabalhos mais históricos da Angela Davis, que vai tratar de violência sexual, de trabalho, de emancipação, educação, direitos reprodutivos, a questão do trabalho doméstico e outros temas, e é pioneiro no estudo das interrelações entre gênero, raça e classe, né, aquilo que depois vai ser desenvolvido em volta da temática da interseccionalidade. Alguns temas que ela trabalhou em Mulheres, Raça e Classe, ela vai aprofundar num livro de 1990 chamado Mulheres, Cultura e Política, que, além disso, falou sobre lutas pela paz, crises do capitalismo, feminismo negro transnacional e outros temas. Mais uma obra que a gente vai destacar é A Liberdade é uma Luta Constante, de 2015, em que a Angela Davis vai constatar, né, o aumento do racismo, o aumento da violência policial nos Estados Unidos, vai fazer uma análise dos novos movimentos sociais antirracistas que estão surgindo, vai falar da necessidade dos movimentos darem atenção ao caráter global do racismo, uma crítica ao capitalismo e uma proposta de criação de elos entre as lutas sociais, né, uma interseccionalidade de lutas. Entre as contribuições que são listadas, né,
das reflexões e dos estudos da Angela Davis. A gente pode destacar a genealogia que ela fez das contribuições políticas e intelectuais das mulheres negras, né, do movimento feminista nos Estados Unidos, a problematização que ela trouxe entre, né, da conexão entre opressões que as mulheres negras sofrem nos Estados Unidos. Com isso, ela antecipou várias teorias sobre interseccionalidade, as suas críticas ao capitalismo, né, um sistema econômico que é baseado nas opressões racistas e sexistas para manter esse regime de exploração, né, de injustiças sociais, ideias de constituição de uma resistência baseada no feminismo transnacional, antirracista e anticapitalista, a sua abordagem, né, o seu jeito de pensar liberdade, libertação e identidade, que eram, né, tratados e vistos como temas universais, mas incluindo a perspectiva, incluindo o ponto de vista do povo negro, né, a especificidade da situação e da condição do povo negro. Também podemos destacar a maneira como Angela Davis pensou a liberdade e os problemas, né, de se pensar a liberdade associada à propriedade, uma democracia pensada como um mecanismo político opressor. Por isso, a proposta dela de desvincular a noção de democracia da noção liberal de democracia, e a defesa da urgência da construção por uma luta coletiva de uma democracia que seja baseada em justiça, igualdade racial, igualdade econômica e de gênero. Aí a gente passa por uma representante de uma geração mais atual, uma brasileira, a Djamila Ribeiro, nascida em 1980, filósofa, feminista negra, escritora, acadêmica, membro da Academia Paulista de Letras, mestre em Filosofia Política pela Unifesp. A Djamila ficou bastante conhecida por sua participação na mídia, né? Então, assim, ela é conhecida pelo ativismo na internet, ela tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, na sua história, né? Sua mãe e a sua avó fizeram a sua iniciação no candomblé, então a sua relação com as religiões de matriz africana vem da sua mãe, da sua avó, e a relação que a Djamila Ribeiro tem com o ativismo e a militância foi influência principalmente do seu pai, que era um estivador, que era ativista do movimento negro, foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. A Djamila Ribeiro também é conhecida porque apareceu em vários programas de televisão, ela já foi colunista em muitos jornais, e assunto de matéria de revistas brasileiras também. Ela recebeu vários prêmios pelos textos dela, pelo ativismo, está na lista da BBC das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo. Em 2016, ela teve uma participação na área da política também, foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, e atualmente coordena a plataforma Feminismos Plurais, que é um espaço virtual que tem cursos sobre, né, antirracismo, e ela coordena também uma coleção de livros chamada Feminismos Plurais também. A Djamila trata nos seus textos de temas como relação entre raça e gênero e temas caros ao feminismo negro também. Vamos destacar algumas das obras da Djamila que trazem essa temática. Um dos textos mais conhecidos dela, né, uma das obras mais conhecidas da Djamila, é esse livro de 2017, chamado Que é Lugar de Fala, que em 2019 ele é reeditado com o título Lugar de Fala. Nesse texto, a Djamila Ribeiro desmistifica o conceito de lugar de fala, ela contextualiza o indivíduo, né, que tradicionalmente foi pensado como universal na nossa sociedade cis, hétero, patriarcal, eurocêntrica, né, que esse indivíduo universal, na verdade, ele não é universal, ele é um indivíduo branco, né, hétero, dessa sociedade patriarcal. Vai falar da importância de se diferenciar discurso de acordo com a posição social e de onde a pessoa está falando, e vai tratar especialmente do lugar de fala da mulher negra, que foi silenciada, inclusive, pelo próprio feminismo por meio das pautas universais. Então, essa retomada do lugar de fala da mulher negra, a importância disso.
Outra obra, um livro de 2018, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, é uma coletânea de artigos publicados por ela em blogs, em jornais, tem um ensaio autobiográfico no início do livro também, e é um livro que, sim, que vai tratar de diversos assuntos, vai falar do silenciamento que ela própria sofreu na infância e na adolescência, o seu contato com as autoras que falavam do feminismo negro e aí que vão trazendo esse orgulho racial da Djamila Ribeiro de volta, e vai dialogar com várias autoras do feminismo negro, como a Chimamanda Ngozi Adichie, a Bell Hooks, a Sueli Carneiro, a Alice Walker, Toni Morrison, Conceição Evaristo e outras. Nesses textos ela vai abordar conceitos como empoderamento feminino, a interseccionalidade, cotas raciais, origens do feminismo negro no Brasil e nos Estados Unidos e várias outras questões atuais. Né? Muitas vezes ela está reagindo a coisas que vão acontecendo no cotidiano e elabora textos a partir disso. Daí a grande atualidade desse Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Por fim, o livro mais vendido em 2020, o Pequeno Manual Antirracista, que é do ano de 2019, é um livro em que a Djamila Ribeiro faz uma análise das discriminações racistas e estruturais enraizadas na sociedade e vai apresentar estratégias para eliminar o racismo contra pessoas negras, outras formas de opressão. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti em 2020 na categoria Humanidades. E aí, além de falar um pouco da Djamila Ribeiro e da Angela Davis, vamos só citar bem rapidamente algumas outras pensadoras do feminismo negro que vale a pena conhecer e correr atrás depois das obras, dos textos, além da Angela Davis e da Djamila Ribeiro. E tem várias outras que a gente já citou o nome aqui nessa exposição, mas vamos nos concentrar em mais 3 delas. Uma é a Lélia Gonzalez, que nasce em 1935, faleceu em 1994, intelectual, escritora, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira. A Lélia Gonzalez foi pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil, tratou de temas como racismo estrutural, desigualdade de gênero, ligada à raça principalmente, o feminismo negro, o mito da democracia racial, desenvolveu alguns conceitos, né, como de a americanidade, que seria a identidade afro-latino-americana, e o conceito de português, que é a africanização da língua portuguesa. Entre as obras dela, a gente pode destacar Lugar de Negro, que é de 1982, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de 2020, além de vários ensaios e artigos. Outra pensadora que a gente vai destacar aqui rapidamente é a Sueli Carneiro, nascida em 1950, filósofa, escritora, bastante premiada, ativista, antirracismo, uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. A tese de doutorado da Sueli Carneiro, intitulada A Fundação do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser, usou noções como o conceito de dispositivo do Foucault, né, os mecanismos institucionais, físicos e administrativos, estruturas do nosso próprio conhecimento que contribuem para a manutenção do poder, e o conceito de biopoder do Foucault também para pensar as relações raciais no Brasil. Entre as suas obras, a gente pode listar Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, de 2011, e Interseccionalidades, Pioneiras do Feminismo Negro Brasileiro, de 2020. Por fim, a gente traz a Bell Hooks, nascida em 1952, falecida recentemente em 2021, que era o pseudônimo utilizado pela Gloria Jean Watkins. Ela era autora, professora, teórica feminista, artista e ativista antirracial estadunidense. Os temas que a Bell Hooks trabalhou foram interseccionalidade entre raça, capitalismo e gênero, perpetuação dos sistemas de opressão e dominação de classe. Além da Bell Hooks ter publicado vários livros e artigos, ela também participou em filmes e documentários sobre a temática, né, do racismo, do feminismo negro, etc. O pensamento da Bell Hooks foi influenciado, inclusive, pela pedagogia crítica do Paulo Freire, a influência do Paulo Freire no pensamento da Bell Hooks. Entre as suas obras, a gente pode destacar E Eu Não Sou Uma Mulher, de 1981, Olhares Negros, Raça e Representação, de 1992, e O Feminismo é para Todo Mundo,
de 2015.